O título do trabalho é Positividade mediante a relação entre pressão econômica e os índices de depressão, ansiedade e estresse. Meu nome é Brenda Caroline, orientadora foi a professora doutora Sandra Elisa, o curso de Psicologia. Então, o que a gente observa? Que o Brasil está passando por uma crise financeira desde os anos 2014. Desde lá, houve uma grande queda na atividade econômica do país. E o que é que acontece durante essa crise econômica, né? Aumento nas dívidas, desemprego, reintegração de posse de casas, pior qualidade de vida e redução na renda dos cidadãos, né? A dificuldade em pagar recursos necessários à sobrevivência, como água, luz e energia, e ao corte de despesas, né? De recurso de uso diário da família. As pesquisas, elas falam que a recessão econômica tem impactos negativos na saúde mental, trazendo maiores níveis de ansiedade, depressão e comportamentos prejudiciais, como o uso de álcool e outras drogas. Então, esses transtornos, esses comportamentos se tornam mais frequentes a partir do momento de crise econômica. A OMS fala que desde de 2014 a 2015 houve um aumento de depressão de 18%. E assim, esse cenário de crise econômica pode trazer aumento dos índices de depressão, ansiedade e estresse em momento de crise econômica, e tal dado foi observado, comprovado em países como Japão, Hong Kong, Coreia do Sul e Grécia e Estados Unidos. Abuso de álcool e outras drogas, suicídios e tentativas também tiveram um aumento durante esse momento de crise econômica nesses países. Então, a positividade, no caso, pode ser uma ferramenta de uso nesses momentos de adversidade, de queda e recessão econômica num país, né? E o que seria a positividade? É a tendência de ver a vida e as experiências com uma perspectiva positiva. Ou seja, é um conceito que inclui otimismo, autoeficácia e autoestima. A positividade é um conjunto de características individuais, estando muito presente na confiança do indivíduo quanto a seu futuro. Então, positividade é estratégia para o enfrentamento de adversidades e fracassos em momentos de dificuldade durante a vida. No quadro familiar, é sugerido que as famílias que se adaptam bem, têm comportamentos, atitudes, pensamentos otimistas, elas levam esse pensamento e essas atitudes, esse padrão de desenvolvimento positivo aos jovens e aos seus filhos, né? E aí, o objetivo da pesquisa foi compreender o papel mediador dos índices de depressão, ansiedade e estresse na relação entre pressão econômica e positividade. No método, a gente teve 240 voluntários, sendo 53,3%, ou seja, a maioria do sexo masculino, com idade média de 36,4 anos. Desses, 75,8% eram casados, 22,1% viviam uma relação estável e 47,5% disseram possuir apenas um filho. Quanto à ocupação, 64,2% afirmaram possuir um emprego fixo e 16,3% trabalhavam por conta própria, né? Sobre a renda familiar, 35% afirmavam ganhar entre 2 e 4 salários mínimos, 30,4% possuem uma renda entre 4 e 10 salários e 20,3% possuem renda de até 2 salários. E ainda se observou que 41,7% dos participantes já tiveram um nome no SPC e 58,3% nunca tiveram seu nome sujo pelo órgão, né? Os instrumentos foram utilizados 3 instrumentos, 3 escalas, que foi a escala de pressão econômica, escala de ansiedade e estresse e escala de positividade. A gente primeiro submeteu o estudo ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade. Depois que a gente obteve a aprovação, a gente apresentou o termo TCLE aos participantes voluntários da pesquisa. E aí, além
3 escalas que as pessoas responderam no questionário, elas também responderam a perguntas sociodemográficas, como idade, sexo, religião, renda, etc. Análise de dados, a gente utilizou o programa SPSS versão 21 para fazer as análises descritivas, as estatísticas descritivas, e para fazer também a correlação R de Pearson e a regressão. Como resultado, no primeiro momento, da correlação entre pressão econômica e positividade, depressão, ansiedade e estresse, a gente obteve, aqui é a primeira tabela 1, e aí a gente obteve que há uma relação fraca, direta e positiva com pressão econômica e depressão, com R 0,28, P significativo, e uma relação forte e direta com ansiedade, com R 0,88, P significativo, e estresse, com R 0,87, P significativo. E o que isso significa, né? Esses números indicam que quanto mais as pessoas casadas enfrentam situação de pressão econômica, mais elas tendem a manifestar sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Sendo que a ansiedade e estresse foi as variáveis que mais foram observadas nesse momento, né? Ainda se observou uma relação inversa entre pressão econômica e positividade, ou seja, quanto mais as pessoas casadas vivenciam situação de pressão econômica, menos elas manifestam características de positividade. E aí depois a gente decidiu verificar os efeitos diretos da percepção da pressão econômica nos níveis de ansiedade. E aí a gente mostrou um modelo de mediação simples e nessa análise verificou-se os efeitos indiretos da pressão econômica nos níveis de ansiedade. E aí também a gente buscou verificar os efeitos diretos da percepção da pressão econômica nos níveis de estresse e também a gente verificou os efeitos indiretos da pressão econômica no nível de estresse. E aí, diante dos resultados obtidos, o que a gente visualiza, né? Que a positividade reduz os sintomas de ansiedade e estresse no contexto da pressão econômica. Ou seja, as pessoas casadas que são positivas tendem a lidar melhor com esse momento difícil. A positividade tem sido associada a melhores ajustes psicológicos e estratégias de enfrentamento, impactando positivamente o funcionamento individual e familiar durante esse momento de adversidade econômica. E também a positividade, ela dá impulso aos indivíduos viverem uma vida não apenas com melhores expectativas e planejamento, mas também com mais energia para cuidar de si, da sua saúde e das suas relações que ela tem, né? E aí a pessoa fica com uma atitude mais ativa, com uma postura mais ativa diante dos desafios. Como conclusão, o estudo contribui para a compreensão de como a pressão econômica é experienciada e qual o impacto que ela tem dentro das relações familiares. Os objetivos da pesquisa foram analisados, foram alcançados e os dados corroboraram para as pesquisas que já tinham sido realizadas anteriores, né? Contudo, a amostra foi por conveniência, o que impede a generalização dos resultados. A gente encontrou muita dificuldade também por as pesquisas serem apenas de outros países, a grande maior parte, ser muito escassa a pesquisa brasileira com o tema. E a gente sugere que outras pesquisas com o tema, em amostras brasileiras, sejam realizadas com umas amostras maiores e mais representativas à realidade brasileira. E sejam abordadas outras variáveis, como renda, escolaridade, tempo de desemprego, gênero, por exemplo. A gente agradece ao UFDPAL, no PRIM, que é o Núcleo de Pesquisa de Relacionamento Interpessoal, e à UFP. As referências utilizadas no slide e obrigada pela sua atenção.